Um estudo da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, estima que a epidemia de dengue pode causar um prejuízo de quase 6 bilhões de reais ao PIB do estado. É um recuo de 0,7% em relação às previsões do início do ano. O montante representa 28% da estimativa de prejuízo do PIB nacional, que é de 20 bilhões e 300 milhões de reais. A responsável pela pesquisa, a economista da FIENG, Juliana Gagliardi, explica que o prejuízo é estimado com base em dados como gastos com atendimento em saúde e ausência média de 7 dias no trabalho quando o quadro da doença é confirmado. O nosso estudo ele buscou avaliar quais seriam, os possíveis mecanismos que as arboviroses podiam estar impactando na economia. E nós identificamos 2 principais. O primeiro seria os custos com a doença, diretamente, com tratamento, com medicação, com hospitalização e tudo mais, e também as perdas sobre a produtividade do trabalhador. Porque uma vez que aquele indivíduo precisa se afastar das suas atividades, em média ali por 7 dias, gera impacto não somente para a empresa, para o local onde ele trabalha, mas também um efeito sistêmico em toda a economia, que pode causar impactos maiores sobre o PIB de Minas Gerais. Tem alguma estimativa de quanto o nosso PIB pode cair de acordo com as projeções anteriores por causa dessa epidemia? Seria no valor de 5 bilhões, quase aproximadamente 6 bilhões, e que isso poderia gerar impactos não somente econômicos, como sobre o PIB, como também para a sociedade, como perdas de massa salarial, em que nós calculamos perdas de aproximadamente de 1 bilhão de reais, e também de postos de trabalho, de aproximadamente podendo perder 70 mil postos de trabalho. E chama atenção também o quanto é impactante essa epidemia aqui em Minas quando a gente pega o cenário Brasil. Sim, quando a gente olha os dados para 2024, a gente percebe que o número de casos em Minas Gerais corresponde a aproximadamente 37% em Minas Gerais. O que a gente percebe é que em anos anteriores, em picos históricos, esse valor era de aproximadamente 30%. E esse ano isso ainda se intensificou. No perfil das pessoas que acabam contraindo dengue e essas outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, o cenário também não é dos melhores, porque a maioria é justamente pessoa que trabalha, que ajuda a produzir para o país, Sim, cerca de 60% dessas pessoas infectadas são em idade economicamente ativa, e desses 60%, 70% estão empregadas, que são as pessoas que a gente chama de ocupadas, Então, isso, de fato, gera, além dos efeitos de custo que já falamos, os efeitos sobre a produtividade, que vai refletir diretamente na mão de obra. A pesquisa da Federação das Indústrias de Minas considera a estimativa do Ministério da Saúde de mais de 4 milhões de casos de arboviroses em 2024 no Brasil. E o fato de 37% dos casos de dengue estarem em Minas Gerais. Repórter Júlio Vieira.